Irmãos, primeira paz do Senhor para cada um de vocês, para todos. Neste momento pode ter a oportunidade de poder estar vendo esse vídeo. Eu aqui venho trazer mais uma palavra. Deixo claro que esta palavra não é por mim, mas sim a palavra dada por Deus para trazer um conforto, um consolo aos nossos corações. Uma palavra que vai nos trazer respostas de por que tanta tribulação, de por que nós passamos por tantas dificuldades, passamos por momentos tão difíceis, o porquê disso tudo na vida do cristão. Primeiro, para ser crente tem que haver sacrifício. A vida do crente é uma vida de sacrifícios, porque não há vitória senão há lutas. E os grandes homens de Deus, os grandes do passado, os grandes reis, até herdarem o trono, teve de trilhar por um caminho longo, por um caminho de dificuldades, por um caminho de sofrimento. Nem mesmo Jesus Cristo alcançou a glória eterna, alcançou o trono, passou a fazer morada à destra do Pai, senão depois de muita perseguição, de muito sofrimento, de torturas. Assim também como foi na vida de José, que depois de se tornar o maior administrador do Egito, que naquela época era a maior potência mundial, mas até ele chegar a esta administração, até ele se tornar esse grande rei, ele primeiro passou por uma vida muito atribulada, passou por grandes momentos de dificuldade, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, sofreu por um longo período de sua vida até chegar ao ponto. Este sofrimento nada mais é do que ele estava sendo moldado por Deus, pelo Todo-Poderoso. Assim é como acontece nas nossas vidas no dia de hoje. Às vezes nós pegamos assim pensando, meu Deus, mas por que de tanta dificuldade para comigo? Eu sirvo ao Senhor, eu estou na igreja, eu oro, eu me consagro, eu jejuo, eu me reservo a Ti. E não consigo ter paz, eu não consigo ter sossego, eu não consigo ter prosperidade financeira, eu não consigo aquilo que deseja o meu coração. Outro ponto, nós não vamos conseguir, Deus não nos vai dar aquilo que deseja o nosso coração para nós. Não, pelo contrário, Ele vai nos trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para nós. É isto que nós vamos herdar de Deus. É isso que o Todo-Poderoso vai colocar em nossas mãos. E não aquilo que nós desejamos. Porque senão seria muito fácil da gente alcançar a glória eterna. Se tivesse tudo aquilo que nós quiséssemos. Mas não. Primeiro, antes de nós alcançar uma vitória, antes de nós termos aquela bênção, primeiro nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ser moldados para lidar com a situação de vitória que Deus há de colocar em nossas mãos. E pode crer, pode ter certeza que Ele tem o bom e o melhor que esta terra já produziu e que há de se produzir nesta terra para aqueles que o temem, para aqueles que o servem com sinceridade, para aqueles que o servem com fidelidade. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel à sua palavra. O Senhor, Ele cumpre todas as suas palavras. Ele não é fiel para conosco, mas a palavra diz que Ele é fiel à sua palavra. A sua palavra há de se cumprir. E se na palavra de Deus está escrito que nós iremos receber a vitória, que a vitória será dada para nós por Ele, através dele, basta somente nós crermos, seguirmos com fidelidade, nos colocar diante de Deus e reconhecer
que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas, que nós iremos sim ter a vitória através da graça do Senhor, porque nós não somos merecedores, nós passamos por um mundo de lutas. Este mundo, a Bíblia fala, neste mundo tereis aflições. Então, convenhamos, entendamos que nós iremos passar sim por grandes tribulações, por bastantes aflições neste mundo, nesta vida, que é nesta vida aqui na terra, nesta vida terrena. Mas de uma coisa nós temos certeza, nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia, entendemos da palavra do Senhor, guardamos aquilo em nossos corações, nós temos a certeza que um dia nós teremos paz, que um dia nós teremos a vitória em nossas mãos, porque nós iremos morar nas alturas celestiais, nós iremos morar ao lado do Todo-Poderoso, nós seremos arrebatados desta para a glória eterna. Mas aqui no mundo é um mundo de aflição, é um mundo de perseguições, é um mundo de tribulação, porque o maligno, ele está aqui ao nosso derredor para tentar nos atingir. Ele está todo o tempo tentando nos fazer com que pecamos, tentando nos fazer com que nós desviemos o foco da palavra de Deus, que nós desviemos nosso caminho, que é o caminho da santidade, o caminho que nos conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo. Então nós entendemos assim, irmãos, fazemos por onde nós sairmos dessa fase tão difícil que está acontecendo através da palavra de Deus. Porque Ele nos dá descanso, Ele nos dá um refrigério. Assim está escrito na palavra do Senhor. Assim está escrito na Bíblia Sagrada. E se a Bíblia fala que o Senhor é fiel à tua palavra, Ele é fiel e há de se cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Assim também, como aconteceu com Davi, Davi até hoje é aclamado como o maior rei que já surgiu o maior rei que já surgiu em Israel. Por quê? Porque Davi, ele passou por tantas dificuldades desde o início. Ele passou por 10 anos sendo perseguido, ele foi moldado, ele foi testado, ele passou por todas as tribulações, ele derrotou gigantes, ele venceu grandes, mas até ele chegar a herdar, até ele chegar a ser um grande líder, a liderar um grande exército, ele passou sim também por grandes tribulações. Ele passou sim também por grandes dificuldades. Não foi fácil. Ele não nasceu e recebeu a sua vitória. Primeiro ele lutou, ele teve que passar por todas as batalhas, ele teve que reconhecer que só o Senhor é Deus, que através de Deus ele conseguiria sim ser um grande homem de Deus, aquele que Deus preparou, aquele que Deus colocou em tuas mãos, um exército de 1.570.000 homens para que ele liderasse. Ele foi grande, ele foi exaltado aqui nesta terra, ele foi feito um homem grande conforme a vontade do coração de Deus, porque isso tudo aconteceu com a permissão de Deus, não pela sua própria vontade, não porque ele quisesse ser, não porque ele falou que seria, não, jamais. Deus preparou ele desde sua infância, ele vem sendo moldado, vem sendo testado, vem passando pelas lutas, vem vencendo todas as barreiras e entendendo que Deus estava com ele, que Deus era sim com ele. No Salmo 57:1, Davi clamou ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo. Tá vendo? Ele, com todas as dificuldades, ele clamava ao Senhor, sim. Ele clamava, pedia para que Deus tivesse misericórdia dele, porque na sombra das asas do Senhor, ele se abrigava. Ele era fiel ao Senhor. Ele tinha um coração temente a Deus. Ele servia a Deus com fidelidade. Ele entendeu
que Deus tinha um grande propósito a ser realizado em sua vida. E assim ele foi trilhando este caminho, foi sendo moldado, foi sendo trabalhado, assim conforme a vontade de Deus. E na hora certa ele foi aclamado, na hora certa ele recebeu a sua vitória, assim como também é conosco nos tempos de hoje. Isso não só aconteceu no tempo antigo, no tempo do passado, não, irmãos. Até mesmo porque o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje e é o Deus de eternamente. Às vezes nós tentamos mudar o rumo da história cristã. Às vezes nós tentamos mudar o rumo da história do cristianismo. Nós tentamos mudar o rumo da história da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia, ela nunca não mudou. A Bíblia, ela sempre será a mesma, continuará sendo o mesmo manual, a palavra escrita, inspirada por Deus. E Deus continua o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que foi feito com aqueles homens do passado, assim é feito conosco. Cabe a nós sermos fiel a Cristo, termos fidelidade com Deus e entendermos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Amém? Eu deixo esta palavra para com os irmãos. Peço que os irmãos reflitam, que coloca diante da tua graça, diante da graça de Deus, os teus projetos, os teus problemas e consagra-se ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Espera no Senhor com paciência, que Ele tudo fará em sua vida. Sejamos sim coerentes com a palavra de Deus, sejamos sim fiéis com a palavra de Deus, sejamos sim fiéis com os nossos irmãos, levemos a palavra aos corações contritos, levemos a palavra com sinceridade, com fidelidade ao Senhor. Pedimos a Deus em oração para que nós venhamos ter sabedoria, para que nós não ficamos, para que nós não vivamos em pecado, para que nós não continuemos a ser só mais um, simplesmente mais um, mas que Deus venha nos moldar, venha nos tratar, para que nós sejamos preparados para ser a diferença. A diferença ela só é feita se você se tornar verdadeiramente um homem de Deus, um homem sincero, um homem íntegro, um homem reto diante da palavra de Deus. Aí sim você será conduzido de acordo com aquilo que Deus tem para você. Não adianta nós querermos fazer da forma que nós entendemos, não. Nós devemos fazer da forma que Deus quer que nós entendemos, da forma que Ele colocar para que nós fizemos, seja com lutas, seja com tribulações, seja com dificuldades, mas fazemos com graça, fazemos com fidelidade, fazemos com sinceridade, fazemos a obra do Senhor por excelência, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu deixo aqui esta palavra, esta simples e rápida palavra para com os irmãos, para todos aqueles que têm a oportunidade. Compartilhe esta palavra, porque eu creio que através desta palavra, corações serão mudados, pessoas terão outra forma de pensar, pensamentos serão mudados, pensamentos contrários cairão por terra, porque o Senhor, Ele é bom e fiel. Ele quer que o melhor aconteça em nossas vidas. Amém.